Quinto ano, vamos iniciar aí mais uma semana de aula. Nessa aula de história a gente vai fazer a correção das páginas 28, 31 e 33, certo? Sei que vocês fizeram aí essas atividades porque o nosso encontro na quarta-feira foi ótimo, a gente teve uma ótima conversa. Na quarta-feira espero vocês de novo aí, ok? Então vamos iniciar a correção do nosso exercício de história. Na página 28 do livro de história de vocês, na questão número 1, ele vai perguntar o seguinte: qual a importância dos griots para os povos africanos que cultivavam essa tradição? O que são griots, primeiramente? Griots eram povos africanos, da cultura africana, que levavam as histórias de vida para outras pessoas, certo? Como a gente viu na página anterior, falando um pouquinho sobre eles, sobre o que eles passavam para outras pessoas, que tipo de história, eles davam conselho, falavam sobre as questões que aconteceram no passado. Então, os griots eram pessoas, digamos, mais experientes, né? Que tinham aí vivido várias aventuras, entre outras, e passavam seus conhecimentos para outras pessoas. E aí ele está perguntando qual a importância dessas pessoas aí. Ao partilhar seus saberes com as novas gerações, os griots contribuem para a preservação da cultura e da memória das sociedades, porque ele está passando o conhecimento dele para frente e essas pessoas sucessivamente também irão passar esses conhecimentos. Na questão número 2, ele está pedindo para você ler o trecho do texto. À noite, nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um boabá ou de uma palmeira. No inverno, ao redor de uma fogueira. Então, a palmeira, né, e o boabá são árvores aí onde as pessoas elas sentavam, eram árvores muito grandes que tinham uma sombra e as pessoas sentavam embaixo dessa árvore para contar histórias. Aí, com base na leitura, faça o que se pede. A que tradição oral o texto se refere? Marque um X. Então, você vai marcar um X lá na tradição africana. Então, por quê? Por que, professora, tradição africana? Porque essas árvores, o boabá, ele só se encontra no continente africano. Então, particularmente, é uma tradição africana, certo? Na letra B, você vai pesquisar uma história da tradição assinalada na questão, ou seja, você vai pesquisar uma história da tradição africana. E aí você vai escrever, pode escrever no caderno de vocês de geografia, ok? Para poder aí conhecer um pouquinho dessa história, dessa tradição africana. Na questão número 3, ele está perguntando o seguinte: indique com um lápis de cor verde quais são as informações verdadeiras e com o lápis de cor vermelho quais são as questões falsas. Vamos lá então. Indicando aí, os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas? Correto, né? Então, vocês vão pintar de verde lá o quadrinho. Os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo. Os mitos, eles contam histórias, né, que não são reais e não são apenas só ao surgimento do universo, até porque mito basicamente são lendas, histórias não reais aí, então é falso. Os mitos, eles não são importantes para as culturas indígenas, pois não são histórias verdadeiras. Olha,
eles são importantes, porque eles levam para as pessoas algumas curiosidades que essas pessoas têm em relação à cultura indígena. Hoje a gente conhece muitas histórias indígenas que, se a gente não pesquisar, não conhecer, a gente vai acreditar, mas que muitas vezes são histórias falsas, são mitos, são lendas contadas. Então são importantes até mesmo para a nossa curiosidade, certo? Na cultura caipó existe a crença de que os ancestrais desse povo viviam próximo às estrelas antes de povoarem a terra. Sim, o povo da cultura caipó, eles tinham essa crença, né? Eles cultuavam muito a natureza, o misticismo, as questões da terra, da lua, do sol. Então, para eles, tudo relacionado à natureza era algo sobrenatural, era relacionado à sobrevivência deles, ok? Então, é verdadeiro. Vamos seguindo, então, na página 31 do livro de História. Na página 31, eu faço parte da história. Ele está perguntando o seguinte: para que servem os calendários, hein? Para que servem os calendários? Para fazer a contagem do tempo e para que as pessoas possam organizar suas atividades em períodos de tempo superiores a um dia. Então você vai programar o seu dia durante a semana, o que você vai fazer amanhã, depois de amanhã, tudo isso no calendário. Aí na questão número 2 e 3 é pessoal. Então vocês vão fazer a leitura aí para responder essas questões, ok? Na página 33, ele vai dar duas imagens para vocês, vai apresentar duas imagens. A primeira aí é do calendário indígena e a segunda do nosso calendário aí que nós temos. A letra A, ele está perguntando o que essas imagens representam. Então eu já falei, né? As imagens representam dois calendários, do povo Suia e outro utilizado atualmente por grupos não indígenas. Letra B, descreva como o povo indígena Suia organiza as atividades de trabalho ou de lazer durante o ano. Um exemplo é que no mês de dezembro há representação de melancias, o que significa que nessa época os frutos nascem e são então colhidos, né? Então, para eles aí representa relações da natureza, diferente do nosso, né? Relações tudo relacionado à natureza. Então vocês podem ver na página 32 que tem muita coisa relacionada, basicamente tudo relacionado à natureza, ao sol, às estações do ano, né? Que época a gente vai colher o milho, a melancia, que época que tem peixe, então que época que a gente vai fazer aí uma festa. Então tudo para eles relacionado à natureza. Na letra C, sobre a diferença dos dois calendários, você vai marcar verdadeiro e falso aí nas questões. Aí nós temos na primeira questão, o calendário da imagem 1 está relacionado aos eventos e celebrações? Então é falso, né? Não é da imagem 1 aos eventos e as atividades urbanas, no caso, né? Não está relacionado às atividades urbanas. O calendário da imagem 2 marca alguns eventos e celebrações aí importantes para grande parte da sociedade brasileira. Verdadeiro. E a próxima questão também é verdadeira. Então, essa é a correção das nossas atividades até o momento. Isso aqui foi o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores, ok? Sobre as questões da natureza, o calendário indígena, olha só, do povo Suia, aí sobre o calendário grego, o calendário lunar, o calendário solar também, certinho? E a nossa revisão que nós vimos também durante as nossas aulas de história, certo, meus queridos? Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima aula. Quinto ano, tudo bem com
vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 27 de julho, e a gente vai vir aí falando sobre volume. As páginas que serão realizadas hoje serão as páginas 70, 71 e 72. Então, nessas três páginas, a gente vai aí colocando a data do dia 27/7. Então, bora lá começar a nossa aula. A gente tem aí um troca de ideias na página 70. Felipe está empilhando blocos de montar de madeira na forma de cubo. Observe as pilhas que ele montou. Vamos observar aqui que a pilha é em forma de cubo. A primeira camada, a gente vai observar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nessa primeira, tem 9. Aí, ele vai pôr outra camada em cima dessa primeira camada. Consequentemente, a segunda camada também vai ter 9. E a terceira camada vai ficar em cima da segunda camada e também vai ter 9, tá bom? E aí, pra gente calcular aí o volume, a gente, em vez de a gente trabalhar 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27, a gente pode estar usando a representação da multiplicação, que é 3 vezes 9, tá bom? Que é igual a 27. Mas, se preferir, também pode estar usando aí a adição. Mas como a gente já está no quinto ano, é sempre bom a gente estar trabalhando a multiplicação e a divisão, tá bom? A gente vai observar aqui, ó, que todos os corpos ou objetos que ocupam uma porção no espaço é chamado aí esse espaço de volume, tá bom? Nós ocupamos aí um espaço, nós também temos volume, né? Então, bora lá, continuando. A gente tem aí que podemos também contar quantos cubinhos foram usados na largura, no comprimento e na altura do empilhamento. E em seguida, multiplicamos as quantidades encontradas. A gente vai observar aqui, ó, que na largura nós temos 3 cubinhos. No comprimento a gente tem 3 cubinhos. E na altura a gente tem também 3 cubinhos. Então, como que a gente pode utilizar essa ideia sempre de largura vezes comprimento vezes altura, tá bom? Largura vezes comprimento vezes altura, que é o que a gente tem aqui. 3 vezes 3 vezes 3. Porque na largura a gente tem 3, no comprimento a gente tem 3 e na altura a gente também tem 3. E aí a gente tem a mesma quantidade lá utilizada no exemplo anterior, né? Então a gente vai considerar um cubinho como a unidade de medida. E aí o volume desse cubo, desse empilhamento de cubinhos que formam um cubo maior, é de 27 unidades, tá bom? Porque tem 27 cubinhos e a gente utilizou o cubinho aí como unidade de medida. A gente tem aí que uma pilha em forma de paralelepípedo, tá bom? A pilha é formada por 4 camadas com 8 blocos. Vamos observar que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 aqui na parte de cima, 8 na parte de cima lá de trás, vai ter 8 nessa parte aqui de baixo e vai ter 8 lá na parte de trás também de baixo. A gente pode representar através da adição, né? Já que a gente tem 4 camadas com os 8 blocos, a gente pode aí observar repetindo o 8 4 vezes, que é igual a 32. Ou então a gente trabalha a multiplicação, que no caso é 4 vezes 8 ou 8 vezes 4. A gente sabe que não altera, né? Que é igual a 32, tá bom? Novamente a gente toma como unidade o cubinho, né? Unidade de medidas. Deu 32 cubinhos, então é 32 unidades o volume, tá bom? A gente tem aí que a gente pode calcular também
trabalhando a mesma ideia de largura, altura e volume. Uma coisa que vocês vão também levar em consideração é que a ordem da multiplicação a gente já trabalhou, que não altera o resultado. Então, professor, eu posso calcular aqui, ó, altura vezes largura vezes comprimento? Pode. Pode calcular comprimento vezes largura vezes altura? Pode. Não vai alterar o seu resultado da multiplicação. O livro deu aí trabalhando a largura vezes a altura, né, vezes o comprimento, mas tanto faz. A gente vai observar aqui que o volume, ó, foi trabalhado 4, poderia ser o comprimento ou poderia também ser a altura. Comprimento vezes largura vezes altura, tá bom? A gente observou aí que também não modifica o resultado. Nós temos aí que é 32 cubinhos, tá bom? Agora a gente tem uma atividade para a gente estar realizando. Número 1, vamos considerar novamente o cubo como unidade de medida. E aí a gente precisa determinar aí o volume desse empilhamento, né? A gente pode trabalhar, que nem a professora falou, né? O comprimento vezes a largura vezes a altura, ou então pode estar observando a situação de ter 2 aqui, 2 na parte da frente, 2 na parte de trás, aí 2 na parte de cima e 2 na parte de cima lá de trás, tá bom? Vocês podem estar utilizando essa ideia, mas eu vou trazer aqui, ó, de 4 vezes 2, que pode ser a seguinte situação de ter 4 na frente e 4 atrás, que aí nós temos aí que é 8, tá bom? Ou a gente pode ter a situação de ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Os dois estão corretos, como nós podemos observar. São 8 cubinhos. A gente tem a letra B e a letra C. Nesse momento, vocês vão estar pausando e realizando. Observa que essa aqui a gente não tem exatamente certinho como calcular. Então, vocês podem estar utilizando aí a adição, observando quantos que tem aqui na frente, quantos que vai ter atrás, quantos que tem na frente, quantos que vai ter atrás e quantos que vai ter em cima. Pausa e realiza os dois aqui. Pode utilizar multiplicação e adição também, tá bom? Voltando aqui, a gente tem aqui 10 mais 5, né? Temos 10 embaixo, mais 5 aqui no meio e mais 2 lá em cima. São 17. 17 cubinhos. A gente tem a letra C. Vamos observar aqui que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é 6 vezes 4, 24. Então, a gente tem 24 aqui embaixo, 24 em cima. Então, aqui é 24 vezes 2. Nessas duas, nós já temos 48. A gente precisa ver essa aqui, que no caso é 16, tá bom? 48 mais 16 igual a 64. Então, nós temos 64 cubinhos. A número 2, vocês vão estar realizando. Já que a número 2, nós vamos ter aí comprimento, largura e altura. Então, vocês vão poder estar calculando, observando aí a quantidade que vai ter no comprimento, na largura, na altura e vai estar aí efetuando a multiplicação. Vai ser mais tranquilo para vocês realizarem. Então, vocês vão estar pausando o vídeo e realizando. Voltando aqui, a gente vai ter a seguinte situação: 16 vezes 4, que é igual a 64, ou 4 vezes 4 vezes 4, que foi exatamente a questão aí do comprimento, largura e altura, tá bom? São 64 cubinhos. A gente tem a letra B. A letra B pode ser 12 vezes 2, que é igual a 24, que no caso a gente tem aqui 12 em cima e 12 embaixo. Ou poderia também ser a questão, né? 3 vezes 4 vezes 2, tá bom? São 24 cubinhos. Aí a letra C poderia ser feito com 24 vezes 2, sendo que tem 24 na frente e 24 atrás. E poderia também ser feito aí do 6 vezes 2 vezes 4, que é igual a 48 cubinhos, tá bom? E aí, acertaram? Eu espero que sim, viu? A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente iniciou
aí volume, trabalhou a questão de adição lado a lado com a multiplicação, mas também trabalhamos a observação, a quantidade que tem na frente, a quantidade que vai ter atrás, ou a quantidade que tem embaixo e a quantidade que vai ter em cima, sempre levando em consideração que o de cima vai precisar ter como base a mesma quantidade embaixo, tá bom? Então, a gente tem uma tarefinha de casa aí na página 73. Façam com bastante cuidado, com bastante atenção, que na próxima aula a gente vem corrigindo junto, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! E aí, galerinha, beleza? Aula teórica de quê? Handebol, quinto ano. Vamos falar o quê? Arremesso e passe no handebol. Já passei na aula prática para vocês algumas questões sobre isso. E venho novamente agora na teoria passar para vocês entenderem e fazer na plataforma. Certo? Isso aí que eu vou passar, eu vou cobrar na plataforma agora, quando eu for enviar aí para vocês fazer atividade. Não tem mistério. Eu vou cobrar lá sobre arremesso e passe. Os tipos de arremesso e de passe. Não tem mistério. Por quê? O arremesso no handebol é você arremessar a bola ao gol, que a gente pode também chamar de chute, né? Um dos fundamentos. Passe é o passe. Pro lado esquerdo, pro lado direito. Passe no handebol é feito com a mão. É condução com a mão. Eu também já falei na plataforma e já falei na prática sobre a passada, como arremessar, é só com uma mão, não pode andar com a bola, mais de 3 passos, tem que passar a bola para o companheiro, tudo isso eu já falei, então aqui é só um resumo que eu estou dando para vocês, um suporte para que vocês aprendam mais um pouco sobre o arremesso e o passe, de que? Handebol, quinto ano, não tem mistério, gente. Entrou na plataforma, atividade lá para marcar, leiam com cuidado e marque com atenção. Tá lá a plataforma, vocês vão entrar lá, qualquer coisa, terça-feira eu tiro a dúvida comigo, também estarei lá, mas a atividade é bem básica, não tem nada diferente na atividade, é o que eu estou pedindo na quadra, que eu já passei, e agora aqui eu vou pedir na plataforma. A única coisa que pode estar alguma coisa diferente sobre alguma coisa que eu já passei para vocês sobre a história, né? Que eu já passei em outros conteúdos, já até falei na quadra, né? Não deu tempo de falar em sala de aula, mas eu vou falar sobre só o básico, que é o quê? Fundamentos do handebol, que é o arremesso e o passe, tá? O arremesso no gol, que eu já fiz na aula prática, e o passe, então não tem mistério, é o que eu vou cobrar na plataforma. Fundamentos do handebol, quinto ano, tá? E eu vou fazer outras perguntas lá, porque são 4 questões, né? São 4 questões. E eu vou passar lá para vocês. Espero que saia tudo bem. Qualquer dúvida pode falar comigo na terça-feira. Beleza? É isso aí.